Olá, meus amigos leitores. Ilya Gregovic é a pronúncia do que está aqui, porque é em alemão. E eu treinei muito para falar correto, hein? Lançado em 2020, um livro muito bom. Ele vai compilar aqui os livros de desenvolvimento pessoal da década. Isso é importante porque a maioria dos livros que a gente lê, ele tem um conhecimento a ser passado. E o Ilya, ele magistralmente conseguiu compilar um monte de livro, e eu vou dar referência apenas de alguns. Porque se eu fosse dar referência de todos os livros que a gente cita aqui, que a gente lembra e tem menção, vai ficar uma pilha que não vai caber aqui. Lançado pela editora Ubu, a minha edição é de 2020, li um ano depois do lançamento e estou trazendo de novo para vocês. Já li, já reli, um livro muito maravilhoso, vale a pena, é uma transformação de vida. 191 páginas em 7 capítulos, que vai dar 7 ensinamentos sequenciais, e já vamos chegar nesse ponto sequencial para você entender. Ele vai contar ao longo do livro, e eu vou dar como introdução a história pessoal dele. Ele disse que vestiu a sua melhor roupa depois de ter tomado um excelente banho, um excelente café da manhã, despedido da sua família, e esse pensamento eu vou deixar no short, claro, não tem como não deixar. Entrou no seu maravilhoso carro, onde ele era CEO de uma grande empresa na Alemanha, e dirigindo no trânsito, o rádio falou com ele. Se é que existem pessoas que escutam rádio em 2020. Bom, eu conheço pessoas que escutam, mas vale a pena a piada. Eu não escuto mais. O rádio, ou o carinha do rádio, disse para ele assim: você que vestiu sua melhor roupa. Ele olhou: eu. Você que tomou o café da manhã antes de ir para o trabalho. Eu. Olha o efeito fora aí, né? Você que se despediu da sua família, entrou no seu carro, está indo para a sua empresa multinacional trabalhar, eu quero falar com você. Aí disse que o Will olhou: uai, é comigo, tá falando comigo. Você fez tudo isso para ir fazer um negócio que você não gosta? Você acha que isso tá certo? Ele disse que botou o carro no acostamento. Não, acho que tá errado. Eu morri de rir. Por que você faz isso, bicho? Não faz isso não, cara. Volta para casa, abandona isso que você tá fazendo que você não gosta e vai fazer o que você gosta. Vai viver o seu sonho. Aí ele disse: tá bom. Pegou o retorno, voltou para casa e nunca mais voltou no trabalho. Patrão, tô me demitindo, eu quero ser escritor. Aqui, Ilya Gregovic, um grande escritor alemão. O cara realizou o sonho dele, e lá no epílogo eu vou falar um pouco mais sobre essa realização do sonho dele. Mas aqui no prefácio, ele vai dizer que não existe momento perfeito para você realizar o seu sonho. O momento perfeito é você que faz. Você tem que estar preparado para quando as oportunidades chegarem, vou falar isso no último capítulo, mas a ideia é que não existe momento perfeito. O momento perfeito é agora. O momento perfeito para você ter 5 anos de experiência é 5 anos atrás. Então você, começando agora, daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos de experiência. Então a ideia de realizar sonhos é começar a fazer no momento que você está. Óbvio que você não precisa largar o seu emprego de CEO na sua multinacional. Você não precisa fazer isso, porque eu sei que você assiste esse vídeo. Você não precisa largar o seu emprego, você não precisa abandonar a sua família, você não precisa trocar o padrão de vida que você tem para realizar o seu sonho. Você pode fazendo aos poucos. Aí eu tenho uma teoria do trapezista. Trapézio é aquele cara que está no circo e tem aquele aquela barra de ferro unida pelas cordas. Para ele soltar um trapézio e pegar o outro trapézio, ele precisa ver o trapézio chegando. Se ele pular daqui para lá e o trapézio não tiver, ele cai. Óbvio que tem uma rede de proteção embaixo. Ou deveria ter. Mas a ideia do trapezista é, para você largar uma profissão, um emprego, o que você está fazendo agora para realizar o seu sonho, você precisa ver o sonho chegando para que você possa fazer essa transição. Não abandone tudo igual ele fez aqui, o bicho é muito doido. Bom, mas vê que ele tinha uns investimentos financeiros ali que faziam com que a sua abastança fosse suficiente para fazer a transição. Aí você vai ter que ver os livros de investimento financeiro para entender o que eu estou falando. Na introdução ele vai dizer em si, ele vai introduzir um conceito que ele chama de changemaker. Aqui nós vamos traduzir, porque nós somos tradutores, esse changemaker para transformador. Eu vou dizer que você é um autotransformador, que você é um fazedor de mudanças. Aí a tradução ficou literal, não vale. Mas a ideia de changemaker é exatamente isso. Você ser o oportunizador da sua sorte. Você ser o causador da mudança que você espera que aconteça no mundo, nas pessoas, no meio qual você existe. Changemaker, que ele está introduzindo aqui, é justamente o conceito de você ser responsável por fazer aquilo que você quer que seja feito na sua vida. E ele vai dizer aqui ao longo do livro como que você vai se tornar esse fazedor de mudanças, esse changemaker. Ele vai dizer então que você deve viver, primeiro passo ainda na introdução, que você deve viver como se fosse o último dia da sua vida. Ah, eu já vi esse livro, eu amo esse livro. A Última Noite do Mundo do C.S. Lewis vai dizer exatamente isso no último artigo, onde ele está dizendo que se você vive como se fosse o último dia, você vive intensamente. Você nunca sabe qual é o último dia que você vai se despedir dos seus amigos, da sua esposa, do seu trabalho, ou a última oportunidade que você vai ter de realizar o seu sonho. Por isso você deve viver intensamente. A ideia que ele está trazendo aqui, de viver um dia como se fosse o último, é a mesma que o C.S. Lewis trouxe aqui, e o vídeo está no card para que você possa conhecer a história desse livro aqui. Vai ter muitas referências. Senta que lá vem porrada.
Valorize antes que você perca. A ideia de ascender ao topo, ou seja, conquistar um sonho que você tem, é muito mais fácil do que permanecer no topo. Falei isso no Ego é Seu Inimigo, livro bombou aí, todo mundo gostou da ideia desse livro aqui, justamente porque chegar ao topo, conquistar algo que você desejou, ascender e atingir aquele objetivo, é difícil, mas permanecer lá é mais difícil ainda. Então ele vai dizer que você que conquistou um relacionamento e não conseguiu manter, você perdeu e você sente falta do que você perdeu, é porque você não manteve aquilo que você conquistou. E aqui eu vou dizer exatamente como que você vai fazer para você manter aquilo que você conquista. Exatamente porque permanecer no topo é muito mais difícil que chegar lá, e eu vou deixar o Ego é Seu Inimigo aqui para você poder acompanhar a história desse livro. Capítulo 1. Pare de esperar. Aqui ele vai falar sobre procrastinação, e os brasileiros são peritos em procrastinar. Por que eu vou fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã e acaba fazendo nunca? Quem vive aí de auxílio do governo tá mamando e tá só pensando, por que eu vou trabalhar? E a ideia é exatamente essa. O Changemaker, ele é um causador de mudanças na realidade onde ele está inserido. Ele vai dizer que o mundo está mudando muito rapidamente, e aquele conceito que você tinha não é mais, eu tenho uma frase célebre para isso que eu amo, o problema não é o que você não sabe, é o que você sabe está errado. E aí as pessoas vêm falar para mim de valores imutáveis de moralidade. Claro que são imutáveis de moralidade. O que eu estou dizendo são os valores que são mutáveis. Você acreditava que para você se comunicar com um colega distante em outro país era uma carta que demorava um mês para chegar, e depois passou-se por e-mail e agora é instantâneo via um aplicativo eletrônico. Então o mundo mudou, e se você ainda continua se comunicando por carta, funciona, mas não é prático. É essa mudança que eu estou falando. Se você acha que o que você não sabe é importante, o importante mesmo é aquilo que você sabe está errado. Por isso a gente tem que sempre questionar os nossos conhecimentos e os nossos valores. Eu vou entrar nessa questão de valores no capítulo 7, se eu não me engano, isso, mais ou menos por ali, 6 e 7. Vou falar sobre essa questão de valores. A ideia aqui não são valores morais, mas valores são importantes para você, intrínseco em você, e nós vamos entrar ali porque ele está apenas no capítulo 1 e já está dando essa pedrada toda. Para você poder mudar, você precisa simplesmente conhecer as mudanças que devem ser feitas. Então, ele vai recomendar que você anote tudo que você tiver de insight aqui no livro, todos os pensamentos que vierem na sua mente, para que você possa refletir sobre o que você está aprendendo, que você está ouvindo, que você bote em prática aquilo que é conveniente para você, é o lema do nosso canal, né? A gente lê de tudo e retém o que é bom, que é o lema de Paulo, e mudar. Reflita no conhecimento que você está adquirindo, coloque em prática o que é conveniente para você e mude, se torne uma pessoa melhor. O Changemaker que ele está falando aqui, top das galáxias. Capítulo 2, liberte a motivação que está no seu interior para que você possa mudar. Aqui ele vai dar 4 conceitos de motivação que eu amei. Nenhum livro que está aqui atrás vai falar de motivação igual ele falou aqui, até porque eu não gosto de motivação. A ideia de motivação para mim, você tem um motivo pelo qual você deve agir, e as pessoas pensam que assim, nossa, eu já acordei empolgado, vou conquistar o mundo. Mas no dia seguinte você está a falar que você não vai. Mas na verdade você faz o que tem que ser feito porque tem que ser feito, você escova os dentes porque escova os dentes, você não precisa estar, nossa, que motivação para escovar os dentes. Não, você simplesmente escova, você simplesmente faz. E ele vai dizer aqui 4 níveis de motivação. O primeiro nível é o nível de evitar a dor. Você está com fome, e para não ficar com fome, você tem que trabalhar para conquistar o capital, para comprar comida. O nível evitar a fome. Ele vai dar o exemplo do tigre na selva, que a pessoa corre do tigre, tem que correr do tigre, porque senão o tigre come ele. Então a motivação de correr é sobreviver. Evitar a dor é o nível mais raso de motivação que tem, porque você pode trabalhar desmotivado somente para comer. O segundo nível é C, então, é o nível de causalidade, aquilo que você tem uma causa e efeito. Eu vou trabalhar para que eu tenha dinheiro, que com dinheiro eu compre comida, que com comida eu fique forte, e forte eu trabalho de novo. Então você vive no ciclo de come para trabalhar, trabalha para comer. Não, é um ciclo de motivação muito importante, porque mais uma vez você pode fazer mal feito apenas para você ter o resultado que de fato vai ser medíocre. O número 3 é o que a maioria estratosférica da humanidade vive, é o nível do pensamento positivo. Eu odeio isso e já vou explicar por quê, porque ele vai dar 7 motivos aqui porque o nível motivacional do pensamento positivo não funciona. Ele vai usar um termo em inglês aqui, eu prefiro usar o termo em português, que é o pensamento positivo, porque é uma falácia e porque é uma mentira. O primeiro tópico, porque o pensamento positivo como motivação não é suficiente, é porque você simplesmente acha que pode tudo. Eu consigo, eu dou conta. Você conhece esse tipo de pessoa que fala assim, eu nunca nadei na vida, mas eu atravesso um lago de 1 quilômetro. Eu tenho um vídeo muito interessante na internet. Eu corro 5 km em meia hora, isso é muito fácil, aí tá o cara morrendo, vomitando. Exatamente, que as pessoas não têm consciência do que elas podem, do que elas são capazes. E quando ele vai falar aqui que você acredita que você pode tudo, a maioria da população é assim. Ele acha que é o Superman que pode fazer todas as coisas, e quando vai colocar em prática, não consegue. Esse é o nível de motivação, porque quando você vê que você não consegue, você desmotiva. E quando você sabe o real motivo pelo qual você está fazendo as suas capacidades, aí sim você chega além daquilo que você acreditava. Isso é legal. Motivo número 2 para motivação
do pensamento positivo, justamente você achar que o universo vai garantir tudo que você precisa. Ah, eu vou deixar a vida me levar porque vai vir o que eu preciso que venha. Nossa, eu conheço pessoas bem-sucedidas que pensam assim e eu imagino que aquela pessoa nasceu com a bunda pra lua. Como é que a pessoa tem tanta sorte simplesmente acreditar que as coisas vêm naturalmente e vieram coisas naturalmente na vida dela? Eu acho que a pessoa está mentindo, de fato ela deve ter logrado o êxito ali em cima de um esforço ou simplesmente é muita sorte, mas não é assim que a vida funciona. O universo não garante nada para você e o que sobra são migalhas, às vezes nem elas. O número 3 ele vai dizer então que tá tudo certo, deixa como tá e a gente vai conseguir. É um nível comodismo extremo, né? Não, não é. Quarto, basta você querer que tudo venha. Se o desejar forte e profundamente, as coisas vão acontecer. Cara, eu conheço gente que escreve linhas e linhas e linhas e páginas, e eu quero, eu desejo, eu conquisto, eu posso, eu dou conta, mas não faz nada. Quando você diz para sua mentalidade que você sim é capaz, você consegue, você vai e faz, você vai de fato inspirado e motivado, que é o quarto ponto, já vou chegar lá. Mas quando você só fala que vai fazer, vai dar conta, mas não faz, pô, não adianta. Se você não treinar para você correr 5 km, não adianta você ter o pensamento positivo que for, que você não vai correr 5 km. Se você pensa que nada 1 km, mas você não está preparado, você não nada, você vai morrer na praia. Número 5 é ser autêntico, não é bem assim, não adianta você chegar e falar assim, eu sou o que eu sou, pessoas tolerem como eu sou e a vida é assim. Não é assim que vai funcionar, justamente por você acreditar que as pessoas têm que tolerar as coisas que você são, porque a sociedade não é assim. E Dale Carnegie, eu trouxe a versão moderna dele, eu tenho já as duas versões, estou devendo trazer esse livro para vocês. Ele vai ensinar como que você vai conversar com as pessoas e dialogar nível de pessoas diferentes. Se você vai à praia, sunga, biquíni, maiô, se você vai ao escritório, terno, gravata, paletó, dá para ir de terno na praia? Claro, fica à vontade. Dá para você ir de biquíni pro escritório? Opa, depende, aí de repente não pega muito bem. A ideia é exatamente essa, você tem indumentária para cada ocasião, você também tem uma forma mental, psicológica de agir com as pessoas em cada ocasião que você está, em cada ambiente que você está. A forma como você conversa com seus amigos no boteco não é a mesma que você conversa com eles no trabalho. Mas eu falo, sim, é um momento informal, mas numa reunião estratégica de negócios, é claro que você não vai falar dessa forma, e esse livro vai dizer exatamente isso, como você deve reagir no caso da ocasião, é para você entender que não deve ser autêntico, você deve ter a sua autenticidade, a sua marca registrada, claro, com certeza, mas você não vai agir da forma que você quer, da maneira que você acredita que está correto, é um erro do pensamento positivo. O último ponto é exatamente o ponto final, que é pensar positivo o tempo todo, né? Eu parei no 6, perdão. O 6 é faça com amor, você acreditando que só porque você está fazendo com carinho e amor vai dar certo. Vide as meninas que trabalham no noturno, né? O famoso, bom, enfim, não funciona, não é só porque você está fazendo com amor que vai dar certo. E o sétimo é o pensamento positivo, que é justamente logrado através desse tipo de livro aqui, que basta você pensar que vai dar tudo certo, que dá certo e não dá. O que faz dar certo é exatamente você fazer, e Napoleão Hill vai deixar claro aqui, que a atitude mental positiva, ela tem que vir de ação. E aí ele vai dizer aqui no tópico 4 do nosso termo de motivação, que é exatamente você tem que ter mudanças significativas. Mudanças significativas, nós vamos para Charles Clear, Poder do Hábito. Poder do Hábito. Eu gravo nesse livro, eu errei o tempo todo. O Poder do Hábito é do Charles Duhigg, nem trouxe para não poder errar, e o Hábitos Atômicos é o James Clear, e eu nem trouxe e errei. Mas eu tenho esse vídeo gravado aqui no canal, tá aqui. Vou citar ele várias vezes nesse vídeo, justamente porque tem vários momentos onde você vai precisar mudar padrões mentais de valores e hábitos. E aqui, justamente, para você ter um termo de motivação, você vai ter que entender que mudanças significativas têm que ser feitas para você adquirir uma nova forma de pensar e de agir. Ele vai trazer aqui como fazer isso, e eu vou deixar de canto que eu vou falar mais vezes. Capítulo 3, então. Já que no 2 ele explicou como é que é a motivação, no 3 ele vai explicar como que você vai seguir o caminho para você se tornar esse change maker, né, esse fazedor de mudanças. São 4 pontos, o primeiro ponto é de autorresponsabilidade, não tem como, tem que falar de Paulo Vieira, porque esse livro é intitulado exatamente o que ele está falando aqui, é a autorresponsabilidade de você trazer para si a responsabilidade de fazer acontecer. Não adianta você querer que o outro faça aquilo que você tem que fazer. Ah, mas a culpa foi dele. Sim, mas se você tiver a responsabilidade de fazer, vai dar certo. Ah, ele botou o pé para eu cair. Se ele não tivesse colocado o pé, eu não teria caído. Sim, mas se você tivesse atento, prestar atenção, você teria pisado no pé dele, significa que não teria caído, porque quem caiu foi você. Então, você assumir a responsabilidade faz com que você se transforme e seja uma pessoa melhor. Ponto 2, tomar a decisão. Aí vamos botar para o Hábitos Atômicos, exatamente porque é a decisão que tem que ser tomada por aquele que quer que a mudança seja acontecida. Então, o change maker tem que ser vindo de você. Você tem que tomar a decisão para realizar aquilo que você quer, e já vamos entrar nos pontos de quais mudança você tem que tomar. Sempre ser o primeiro. É o terceiro ponto. Esse ponto é interessante porque você vai falar assim, ah, mas numa competição eu não consigo ser o primeiro. Mas você tem a iniciativa de participar. Agora, dentro de uma roda onde ninguém vai e você ser o único, aí sim é ser o primeiro. Nós estávamos nadando, um frio de lascar, e estava eu e mais 3 colegas. O colega falou assim, tá frio, não vou, tá frio, não vou, tá frio, não vou. Eu olhei assim, tá frio, não vou. Claro, são 3 contra 1. Eu cheguei em casa, mentalizei aquilo,
Poxa, eu fui influenciado, eu queria nadar, estava disposto a nadar, eu nem senti tanto frio assim. Não vou falar o grau que você vai dizer que é frescura, porque na minha região é muito quente. Então qualquer friozinho é friozinho forte. Eu falei assim, próxima vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Chegou na próxima vez, tá frio, não vou, tá frio, não vou, tá frio, não vou, tirei minha roupa, peguei a sunga, tchau, puf, pulei, tava frio. Tava muito frio. Mas nadando, fazendo esforço, eu me esquentei, fui, voltei, pronto, me exercitei, e quando eu saí, eu conversei com os colegas, olha, tá vendo? Não estava tão frio assim. À medida que você vai se exercitando, vale a pena fazer isso. Bom, ficou por aquilo, né? Na próxima aula, quando eu olhei, os caras estavam de sunga, todos nós nadamos. Olha só que legal. Eu fui influenciado, fiz a mudança no meu pensamento, na minha mentalidade, e influenciei para que eles fossem também, e depois nós vimos que de fato não estava tão frio assim, era apenas um fator psicológico, e todos nós vencemos aquilo. Quando a gente fala para sempre ser o primeiro, no ponto de autorresponsabilidade do Changemaker, é exatamente isso. Você ser o transformador, o causador de mudança na sua região, na sua realidade. Eu fui o primeiro, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, vamos embora, todos nós fizemos. Ninguém quer fazer, eu faço sozinho e mostrei a diferença. Eu estou dando um exemplo da minha realidade, mas você pode dar um exemplo da sua na ocasião que você está. O chefe chega assim, gente, precisa de alguém para trabalhar sábado. Todo mundo vira as costas porque ninguém quer trabalhar sábado. Mas eu sempre fui o primeiro. Chefe, tem que trabalhar sábado. Bora, eu vou. Eu odiava trabalhar sábado. Ainda não gosto. Bora, eu vou. Bora, eu vou. Bora, eu vou. O dia que eu precisar dar uma folga, pode estar liberado. O dia que teve uma promoção, primeiro recomendação era eu. Por quê? Porque quando precisava, eu estava lá, eu sempre vestia a camisa. Então, quando eu deixei de CLT, a vida deu certo, porque eu sempre fui o primeiro e sempre deu certo. Fica uma recomendação para você. Eu aprendi isso desde criança e funcionou muito para mim e eu estou ensinando isso que ele está ensinando agora. Quarto, último ponto, é que as ações falam mais alto. O cachorro que late não morde, mas o que morde não late. Então, a ideia é você não falar o que vai fazer, mas de fato você chegar e fazer. Eu ensino muito minhas crianças aqui em casa, ah, pai, eu não vou lavar, foi lá e lavou. Poxa, não é muito melhor você simplesmente ir lá e fazer, em vez de ficar falando? Ah, pai, eu vou lavar, e não lavou, eu chego, não tá pronto. Então, as meninas são bem antagônicas, são duas mocinhas, são bem antagônicas. Uma fala que faz e não faz, a outra não fala que faz e faz. E a ideia é exatamente isso, você falar menos e agir mais. Dentro desse capítulo 3 ainda do Changemaker, passando desse ponto de como ser um Changemaker, ele vai dizer alguns fatores que sabotam você se tornar um Changemaker, e essa parte é importante porque ele vai falar que auto-sabotam, como que você mina as suas forças e as suas experiências para você ser esse transformador de mudança. E o primeiro ele vai falar que é simplesmente você ter medo. Você ter medo é normal e a coragem vem justamente de você superar o medo que você possui. A água estava gelada, todos não queriam, é óbvio que dá um receio, mas se você pular e fazer, as coisas passam. Então a ideia de mudar o medo que você sente é de fazer, mesmo com medo, apesar do medo, com o medo, você vai lá e faz. Você focar no problema te auto-sabota. A matemática tem uma frase célebre dizendo que se não tem solução, a solução já é do jeito que está, então não tem o que fazer, não adianta você ficar batendo cabeça com aquilo. Gosto dessa solução, porque exatamente você pensar demais no problema e não chegar a solução nenhuma faz com que você impeça que você faça outras coisas. Não tem solução, parte próxima. Colocar a culpa nos outros, aí nós vamos entrar no termo da autorresponsabilidade de novo, porque colocar a culpa nos outros não resolve nada, você tem que fazer por fazer. Fica o exemplo do menino que botou o pé, se você pisar em cima e seguir em frente, você está assumindo a responsabilidade. Não adianta culpar os outros pelos erros que acontecem na sua vida, ainda que seja injustiça. Não adianta culpar os outros, você procura um jeito de melhorar para que essa injustiça não aconteça de novo com você. O mundo é injusto e sempre vai acontecer. Não, 4 pontos é fazer-se de vítima. Você conhece milhões de pessoas que simplesmente não têm a coragem, a determinação para conseguir, reclama o tempo todo e fica fazendo de vítima. Se ele não tivesse botado o pé para cair, não tinha caído nada, isso teria acontecido. Sim, e aí? A pessoa continua a vida dela e você continua a sua. Se fazer de vítima não resolve o seu problema. Para ser um changemaker, para ser um operador de mudança da sua realidade, você precisa ter responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. Quinto, pensar pequeno faz com que você não progrida na vida. Pense grande. Aí tem aquela célebre frase: se você mirar na lua e acertar uma estrela, você está no lucro. 6, não precisa agradar todo mundo, faça o seu papel, faça bem feito. Se você quer ser o primeiro, pessoas vão ter inveja sempre, mas vai lá e faça, simplesmente consiga. O ponto 7 é o último ponto, é desistir cedo demais. Aí tem uma historinha que eu amo, diz que um jornalista chegou numa tribo indígena, falou assim: olha, fiquei sabendo que vocês fazem chover e todas as vezes que você faz a dança da chuva, chove. Sim, aqui é 100% garantida. Aí tu faz aí pra eu ver. Diz que os índios se reuniram e começaram a dançar da chuva. Ele olhou no relógio, 10 minutos nada de chuva, 20 minutos nada de chuva, meia hora, 1 hora, 2, 5 horas, passou e nada de chuva, tava começando a ficar escuro. Ô, patrão, cacique, cadê a chuva, mano? Não, a gente não terminou a dança ainda, a chuva só chega quando a dança acaba. É? E quando que a dança acaba? Quando a chuva chega. Amei essa frase, esse pensamento. Desistir cedo demais é simplesmente você desistindo da chuva chegar. Dance até a chuva chegar. Dance até dar certo. Sabe quando você vai desistir? Quando a sua determinação começar a influenciar negativamente a vida de outra pessoa. Anote isso daí, porque isso é importante.
O último ponto do capítulo 3, ele vai falar para você se tornar um líder, porque o primeiro sempre acaba liderando os demais que vêm atrás, e aí não vou entrar muito no ponto, porque John Maxwell, 21 Irrefutáveis Vezes da Liderança, tem tudo o que você precisa para você ser um bom líder, um bom gerente, um bom gestor, um bom CEO, um bom coordenador, tudo que você precisar para cuidar de pessoas abaixo de você, tá nesse livro aqui. Aquele só pincela muito levemente aqui, tá bem completão, beleza? Capítulo 4, ele vai dizer então sobre as mudanças no medo, ele acabou de citar 7 pontos da autossabotagem, e o primeiro justamente de ter medo, e o capítulo 4 ele vai falar como que você vai superar esse medo, e ele começa contando parte da história dele que eu já contei do carro. É óbvio que ele teve medo de abandonar o emprego de CEO, porque ele tinha uma filha de 2 anos de idade, então dá um medo, mas ele conseguiu e deu certo. Ele vai dizer que abandonar o medo é justamente você abraçar as novas mudanças. Então ele vai dar 4 pontos aqui. Eu gosto do livro dele porque ele numera as coisas que vai ser feito, eu gosto muito disso. Então ele vai dizer simplesmente que não tem problema ter medo, siga apesar do medo. O ponto 2 ele vai dizer para você ter uma motivação consciente, que é exatamente o ponto 4 da motivação que a gente falou lá em cima, é uma motivação sabendo pelo qual você está fazendo, qual propósito, qual motivo você está agindo. Então essa motivação consciente é justamente você ter que ter um propósito, qual você está fazendo aquilo. O número 4 é pensar no pior cenário. Cara, isso é fantástico. O pior momento que eu passei na minha vida, o momento que eu pensei em desistir de tudo, literalmente tudo, esse livro aqui transformou o meu pensamento. Você pensar que o pior cenário que pode acontecer é você entender que não é tão ruim quanto a sua ansiedade vai dizer que é. Simplesmente Dale Carnegie vai contar exemplos aqui de pessoas, um exemplo rápido, um cara estava com doença cardíaca e foi diagnosticado com apenas 1 ano de vida, ele vendeu tudo que tinha e realizou o sonho de velejar pelo oceano. 3 anos depois ele volta, mas moço, eu não morri. Sim, você morreria naquela circunstância. Agora você está numa circunstância de felicidade, de gozo, de alegria, de passear, de realizar seus sonhos. Nessa circunstância você vai viver mais uns 30 anos aí. Continua desse jeito, não volta a trabalhar não. Entende a diferença? Quando você imagina que o pior pode acontecer, você fala, pera, mas o pior é só isso? Então, de fato, não parece ser tão grande quanto o cenário que você montou na sua cabeça. Então, quando você idealiza uma tragédia, você vai perceber que não é tão ruim assim quanto você imaginaria. Por isso que você supera o medo. Eu pulei na piscina e falei assim, qual que é o pior cenário? É estar gelado e eu saí, pronto, só isso, tomo um banho quente e acabou. Mas eu consigo permanecer. O 4º ponto, então, para você mudar o medo é você agir. Então, esses 4 pontos para você superar, vai finalizar com a ação. Eu falei isso várias vezes agora há pouco, né? Tá com medo? Haja apesar do medo. Então ele vai dizer então, que para você mudar os propósitos, a gente volta para o James Clear, justamente vai ter 3 pontos. Primeiro, você notar o significado. Lembra que a gente está falando do ponto 4 da motivação ainda, que é lá no capítulo 2, mas ele está exemplificando no capítulo 4, tá bom? Entender o significado da motivação que você precisa, de como você está fazendo, qual propósito que você vai fazer. Por quê? É o significado. Por quê? Você entender que esse significado, ele tem uma ação na sua vida. E você tem que ver se esse significado é bom ou ruim, para que você possa mantê-lo ou alterá-lo. E ao fazer isso, você pode aplicar um novo significado para aquilo que você vai fazer. Vamos dar um exemplo aqui que você usa bastante rede social. Né? Você tem um hábito de usar rede social e você vai olhar que no teu relatório ali mensal, você usou no mês ali 24 horas de rede social. É pouco, né? Tem gente que usa 24 horas por dia. 24 horas no mês, você pode fazer muita coisa, né? Tem quase uma hora por dia aí para você fazer alguma outra atividade. Então você pode ressignificar, em vez de ficar 24 horas na rede social ali, porque é lazer, eu entendo, você baixar para 20 minutos, 10 minutos de rede social, cronometrado, para que você possa aplicar um novo hábito e trazer um novo significado naquele tempo que você estava usando. É mais ou menos aqui que ele está entendendo isso e eu vou te dar um exemplo daqui a pouco melhor sobre isso. Capítulo 5 ele vai dizer para usar a sua singularidade, e aqui ele traz um conceito, seja foda, que eu nem trouxe o livro para não ficar mostrando aqui aquela capa do livro. Eu tomei uma observação por causa daquele livro, por causa da capa, né? Enfim. Ele vai dizer que não basta você ser diferente. As pessoas têm o hábito de querer, né, ser autêntico em tudo, e a gente já falou sobre isso na autossabotagem. Mas a ideia é você entender que se você fala inglês, existem milhões de pessoas na América que falam inglês. E isso é bom, ao contrário do que os coaches tenham pregado. Ah, porque existem milhares de pessoas que falam inglês, qual que é o seu diferencial? Cara, são bilhões de pessoas no mundo, você não vai ter um diferencial tão diferencial assim, eu tenho um pescoço aqui do lado, uma outra cabeça aqui, você é diferente. Não, mas tem gente assim. A ideia é você entender que você fala inglês, ok, milhões de pessoas falam inglês, que bom, porque você vai ter pessoas para falar inglês, mas você tem que ser o melhor entre eles que falam inglês. Aí sim é um diferencial. Eu toco violão, ok, então vou me unir com a galera que toca violão, ótimo, então você seja o melhor deles. Eu faço natação, ótimo, ok, então vamos juntar com a galera de natação, então seja o melhor da galera que faz natação. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Ser autêntico é exatamente você ser o melhor dentro da tribo que você tem, mas não o único e exclusivo, porque aí não seria bom. Para isso, você vai entender que você tem um talento que torna você diferente dos outros, a sua média, e você vai encontrar com outras pessoas que têm um talento igual ao seu, para que você tenha o seu habitat, o seu nicho.
E o Óbvio que Ignoramos fala exatamente sobre isso. É um livro que eu estou devendo trazer exatamente porque eu falo isso o tempo todo. Todos os autores estão fazendo isso. Então você vê que esse livro aqui, ele está citando vários outros livros que eu estou mostrando para vocês. Ser autêntico é exatamente você agregar valor, entendendo aquilo que você faz, que é bom, dentro do meio que você está inserido de outras pessoas que também fazem a mesma coisa que você faz. E aí você vai ser o melhor. Por isso que é óbvio. Ele vai concluir essa ideia mostrando para você fazer aquilo que você prega. A gente já falou agora há pouco, justamente de você falar menos e fazer mais. Então, se você fala que faz, vai lá e faz. Ele vai fazer uma pergunta aqui, eu vou deixar no short para vocês, exatamente para você entender por que você está levando a vida que você leva. Por que a sua vida é dessa maneira? Por que você trabalha na profissão que você trabalha? Ele vai dizer que tudo isso acontece pelos valores que você possui, e esses valores exatamente são o que moldam a vida que você tem. Então esses valores têm valores bons e valores ruins. E nós vamos entrar aqui exatamente como que a gente vai mudar esses valores com a mesma técnica de mudar hábito. Ele vai dizer então que valores bons como responsabilidade, coragem, clareza, disciplina são valores que podem agregar valor no futuro, e esses valores você deve manter ou aprimorá-los. E se tem outros valores que você quer agregar na sua vida, você tem que incluí-los ao seu redor. Então nós vamos fazer uma listinha, né? Por favor, faça. Quais os valores que eu tenho? Responsabilidade, coragem, clareza, disciplina, igual eu já citei. Coloca os valores que você possui. Coloca os valores que você almeja ter, para que você possa agregar esses valores na sua vida. Coloca os valores que são ruins, que você quer deixar de ter. Inveja, negatividade, dependência e vitimismo. Ah, eu não sou assim. A única pessoa que você está mentindo é para você mesmo. Você vai olhar para o espelho e vai dizer, eu não sou negativo, eu não sou vitimista. Você está mentindo para você. Se você for vitimista, for aquela pessoa que fica, oh, tadinho de mim, isso aconteceu por causa dos outros, então você tem que ser realista e entender que você é assim. E ao entender que você é assim, você pode usar a técnica do Changemaker e mudar. Você pode falar, não vou ser vitimista, eu vou ser autorresponsável. Então, para as vezes que acontecer algo na minha vida que a pessoa fala assim, ah, não fui eu, não tenho culpa, não, pera, eu poderia ter mudado, eu poderia ter pisado no pé do menino que botou para eu cair. Entendeu? Então, faça essa lista que é importante para você entender como que você vai mudar esses valores. Porque mudando os seus valores, você vai mudar a sua profissão e o seu estilo de vida. Porque ele está afirmando aqui que a vida que você possui, a profissão que você trabalha é intrinsecamente relacionada aos valores que você tem. Se você agrega mais valores e diminui os valores negativos, então a sua profissão pode mudar e a sua vida vai mudar junto com os valores que você mudou. Cara, isso aqui é uma sacada genial desse livro aqui. Capítulo 6 ele vai falar sobre os 4 pilares para você mudar esses valores. Ele vai falar sobre você tem que ter consciência, por isso que eu pedi para você anotar, para você tomar consciência dos valores que você tem e que você almeja ter, que você quer tirar. Tomar uma decisão irrevogável, eu não vou ser mais vitimista. Toda vez que acontecer um problema que eu vou falar assim, a culpa é do outro, pera, não, a culpa pode ser minha. O que eu vou fazer para mudar? Tem que ter consciência e tem que tomar a decisão de mudar definitivamente, não aceitar mais como é. Um objetivo claro, não vou ser vitimista, vou ser autorresponsável, e um hábito consolidado que a gente ensina exatamente a fazer aqui. O hábito consolidado é justamente você botar prazo nos seus objetivos. O que é isso? Você tem o hábito de usar o celular, como eu citei, e você não quer mais usar aquilo, então você coloca prazo, vou usar só 10 minutos. Ah, eu quero ter o hábito de tocar violão, então eu vou tocar violão por 1 hora por dia, por 10 horas por dia, por 20 minutos por dia, eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco quando eu falar do maestria. Mas a ideia é que se você melhorar 1% por dia, em 70 dias você dobra, você se torna uma pessoa 100% melhor. Esse cálculo que ele trouxe de 70 aqui é o cálculo financeiro que a gente faz. No investimento financeiro de 1% a um ciclo, pode ser mês, ano, dia, ele em 70 ciclos ele vai se tornar autossustentável, você vai receber os dividendos de acordo com o que você aportava. Isso a gente fala no investimento financeiro, no cálculo mensal para 6 anos em média. Aqui ele vai falar exatamente que são 37 vezes melhor em 1 ano. O cálculo é o mesmo, só que aqui ele botou em 70 dias, aqui ele vai botar em 365 dias, tá bom? Para você que viu o poder do hábitos atômicos, eu expliquei esse cálculo lá. O último capítulo vai falar sobre o propósito da vida é vivê-lo, justamente porque a vida não é uma competição, não adianta você achar que você é melhor do que o outro é melhor do que você, vocês estão competindo, não, o objetivo é viver. Desfrute de cada momento da sua vida, lembra da última noite do mundo? Não tem nem como eu pegar aqui na pilha, mas é você entender que você tem que viver e ser feliz, e aí o Clóvis vai trazer pra gente aqui exatamente essa ideia de viver a vida feliz, tá no card aqui para você, não sei nem se tem mais card aí, mas exatamente esse livro vai explicar exatamente para você viver a vida que você tem que viver da maneira como você tem. Não adianta você simplesmente achar que está competindo com o outro, e às vezes o outro não está nem competindo com você está perdendo. Competições são assim. Ele vai dizer então para você viver essa vida feliz e os novos valores e os novos hábitos, você tem que pensar fora da caixa. Eu trouxe esse livro para você e pensa de novo, exatamente para você pensar fora da caixa, são técnicas para você fazer isso, ou para você ser disruptivo. São 2 livros que falam mais ou menos a mesma ideia para você pensar diferente da maioria e se tornar líder no segmento onde você está indo. Lembra que líder no segmento, existem pessoas no segmento. Se você vai se tornar líder em falar inglês, existem outras pessoas que falam inglês. Então ele vai falar do Maestria, que eu ia falar para vocês. Esse livro aqui, peraí que eu vou mostrar um monte de livro aqui agora. O Maestria, o Fora de Série, cadê o outro? E o Hábito Atômico, eles vão falar da mesma técnica. Se você fizer algo
habitualmente, você vai se tornar melhor. Então ele vai dizer que se você fizer 20 minutos por dia, você vai se tornar 5% da população, ou seja, acima de 95% das outras pessoas, porque você fez 20 minutos por dia. Aqui ele vai dizer que se você fizer 1 hora, que ele vai, e aí o Malcolm Gladwell, o jornalista, ele puxou do Green, justamente falando que se você treinar 1 hora por dia, em 10 anos, ou seja, 10.000 horas, treinar ali de fato sendo melhor, você vai se tornar mestre naquilo que você faz. Então, quando você vê uma pessoa fazendo algo muito bem feito, que parece simples, é porque ele já faz aquilo por mais de 10 anos. Aqui ele vai dizer para você treinar 1 hora por dia, aqui ele vai dizer para você treinar 20 minutos por dia, faça aquilo que seja conveniente para você. A ideia é, pelo menos, começar. Se começou, você pode seguir mais em frente um pouco mais. Então, ele vai falar para você se preparar para as oportunidades de sorte que vão surgir na sua vida. Sorte é quando preparação encontra oportunidade, frase do Laí Ribeiro, exatamente para você entender que quando você está preparado para fazer algo, esse algo vai acontecer na sua vida, mas você tem que estar pronto. Ele vai dar o exemplo aqui de um cavalo selvagem, quando o cavalo passa, e ele é selvagem, não tem dono, e você está preparado para montá-lo, esse cavalo é seu. Então a oportunidade vai passar assim como esse cavalo selvagem, você tem que estar preparado para montá-la, e aqui ele deu muitas dicas para você se preparar para o futuro. No epílogo ele vai dizer então que ele largou o emprego, e tem 8 anos escrevendo o livro, e agora ele é um sucesso. Então ele vai dizer para você viver hoje o sonho que você quer contar amanhã. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado por mais essa leitura. Assista esse vídeo novamente, anotando cada uma das dicas que eu dei. Eu sei que parece corrido, mas é assim, é um resumo. E se você quiser mais detalhes, tá o livro aí para você comprar, ler. Vale muito a pena. Muito obrigado e até o próximo vídeo.